Boa noite. Sentado à mesa, vamos pedir ao nosso anjo de guarda para que esteja de prontidão, que eu possa falar algo proveitoso e que vocês realmente estejam nutridos de caridade para ouvir. Santo anjo do Senhor, Deus é São Paulo Apóstolo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa proposta de hoje, inclusive, foi invertida aí as posições, né, dos acontecimentos. A gente teve o primeiro, aquele momento celebrativo, onde nós recebemos o Santíssimo Eucaristia, e aí nós vamos ter esse momento de estudo que vai ser um pouco mais breve, porque o assunto também que a gente vai tratar, ele, apesar de bem abrangente, ele não cabe numa escola só. É um assunto que vai sendo trazido à escola de diligência aos poucos, no decorrer do ano. Então, hoje a gente veio aqui mais como que uma prestação de contas daquilo que o secretariado tem feito enquanto representação do movimento na diocese. Como a Odília e Altamiro colocaram, né, é a respeito da 35ª Assembleia Regional do Movimento de Cursilhos. Antes de eu colocar o tema em si, eu gostaria de saber quem foi que fez o cursilho este ano, que está aqui hoje. Tá joia. E quem ainda não fez o cursilho? Só. Tá bom. Que talvez, né, que vocês todos sejam bem-vindos, né, principalmente ela já fez o cursilho ainda, se bem à vontade conosco, tá? É muito bem-vinda aqui. Mas talvez fique um pouco confuso assim, o linguajar que a gente vai estar usando. Mas qualquer dúvida também pode nos procurar. Tanto agora quanto depois aí nos corredores, a gente está sempre à disposição. Ok? Então, o movimento de cursilhos, né, a gente sabe que é um movimento de igreja que tem um método próprio, né, método e uma finalidade próprios. E ele é organizado no mundo inteiro, apesar de ser um movimento diocesano. Uma das suas características é que ele é diocesano. No entanto, ele trabalha em comunhão, né, dentro da sua metodologia, dentro do seu carisma, dentro da sua finalidade, em harmonia em vários países, como a gente pode perceber, sobretudo através das alabandas que nos são pedidas aí de várias partes do mundo. Pois bem, para que o movimento funcione, né, harmoniosamente em tantas partes do mundo, ele necessita de uma série de reuniões, de encontros, de formações, para que se mantenha, né, pelo menos em linhas gerais, o seu carisma original, né, a fidelidade a esse carisma. E isso é o que ocorre por meio das assembleias, sejam elas diocesanas, regionais ou nacionais. Em âmbito mundial, acontecem os encontros mundiais e bem como os encontros continentais. O movimento está dividido assim também. Então ele está dividido nas dioceses, está estruturado nas dioceses, mas ele, assim como a CNBB organiza os seus regionais, o movimento também se integra, né, no âmbito regional e se reúne de ano em ano, ou extraordinariamente, se for o caso, se houver necessidade, para avaliar a caminhada e definir uma estratégia de ação. Em linhas gerais, isso é o que ocorre. No entanto, nós, na Diocese de Anápolis, encontramos uma realidade muito particular, porque nós, né, por uma série de fatores, né, mantemos ainda o movimento da mesma forma como ele foi criado. Mantemos uma fidelidade, né, intensa ao movimento da forma como ele foi criado lá em meados da década de 40 e 50. Então, tudo aquilo, da maneira como ele foi pensado,
forma como ele foi mentalizado, a gente procura executá-lo ainda hoje, apesar de já estarmos um século adiante. Não com os mesmos parâmetros, mas atualizando dentro da mesma metodologia. O que não ocorre no restante do nosso país. Em outros países, há esse segmento conforme o nosso aqui. Em outras dioceses do Brasil, houve uma certa mudança no movimento. Por isso, a colocação nossa de que nem sempre a gente segue aquele cronograma de avaliar nossa caminhada e promover em conjunto uma ação efetiva. Mas isso a gente faz só em linhas gerais, em termos gerais, não propriamente, porque há uma diferença de nomenclatura, de estratégia metodológica em si. Tá certo? Isso só a título de conhecimento. Tenho certeza que muitos aí já sabem, e no decorrer da caminhada nossa no cursilho a gente vai compreendendo melhor como que funciona isso. Mas vejamos, nessa Assembleia Regional foram tratados dois temas, em linhas gerais, que nós podemos absorvê-los, sobretudo na nossa escola de dirigentes. É a questão da pastoral urbana, uma estratégia de pastoral urbana, e a pedagogia de Jesus nos termos da evangelização através do movimento de cursilho de cristandade. Então, em linhas gerais, tratamos esses dois aspectos. Houve uma reflexão em cima do tema que foi trazida pelo Grupo Executivo Nacional, é assim chamado, o que nós poderíamos dizer Secretariado Nacional do movimento, trouxe essa reflexão para todos os dioceses do país. E nesse encontro, nessa Assembleia Regional, foram tratados esses dois temas. E assim, nós focalizamos na pastoral urbana, porque é uma realidade a ser enfrentada, um grande desafio a ser enfrentado por toda a igreja, e é claro, não poderia excluir o movimento de cursilhos. Mas diante desse contexto de pastoral urbana também se observa a aplicação da pedagogia de Jesus e, sobretudo, o método de evangelização próprio do cursilho, que é um método indutivo, querigmático. Então, tem todos esses fatores que não caberia dentro de uma escola, sobretudo uma escola assim espremida, para a gente trabalhar. Mas, só para a gente fazer aquela prestação de contas, nós nos mantemos frequentes em todas as assembleias, graças a Deus, já, eu poderia dizer, há cerca de 12 anos, salvo engano, 12 anos, que não se falta às escolas, às assembleias regionais. O movimento na Diocese de Anápolis é sempre presente, e sempre em maior número. Esse ano nós estávamos lá em número de 10 pessoas, que é o número limite para cada diocese. Então, só esclarecendo isso, às vezes você pode pensar assim, por que fulano não foi? Como é que esse negócio funciona como uma panelinha? Não, o secretariado vai avaliando a caminhada de cada membro dentro do movimento e sempre convida, sempre é um convite, e a gente espera que cada um de nós aqui sejamos convocados a participar, porque na verdade não é um convite, é uma convocação. Que a gente participa e lá a gente está representando a diocese. É uma responsabilidade também. Às vezes as pessoas pensam assim, o fulano foi passear em nome do movimento. Não é bem assim. A gente lá tem uma responsabilidade também, sobretudo por essa particularidade da Diocese de Anápolis ter ainda uma fidelidade ao carisma original do movimento. Tá certo? Eu não sei se eu estou clareando as coisas ou eu estou confundindo mais, mas espero esclarecer alguma coisinha, pelo menos,